meus amados, estamos aqui mais uma vez no nosso canal Crescendo em Graça e Conhecimento para trazer uma palavra para o teu coração. Hoje nós queremos meditar um pouco a respeito de quando Deus se lembra. Ai, Deus esquece, mas a palavra de Deus nos dá alguns trechos, nos dá algumas ideias, nos traz algum pensamento a respeito de quando Deus se lembra. No Salmo 115, versículo 12, na parte A do versículo diz: o Senhor que se lembrou de nós abençoará. Na Bíblia, quando se fala sobre Deus se lembra, subentende uma ação. Deus toma uma atitude a respeito de uma determinada situação. Em Gênesis capítulo 19, versículo 29, nos diz que Deus se lembrou de Abraão. Diz assim o versículo, Gênesis 19, 29. E aconteceu que, destruindo as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derribando aquelas cidades em que Ló habitara. Ou seja, Deus se lembrou de Abraão. Amados, quando Deus se lembra, Deus toma atitude. Quando Deus se lembra, Deus resolve situações. Quando Deus se lembra, Deus muda o quadro. E o que eu acho interessante aqui é que Deus se lembrou de Abraão por quê? Por causa de Ló. Isso faz nos entender que Deus nos conhece por causa do conhecimento e do amor que Ele tem para conosco. Ele cuida dos nossos. Ló estava distante, uma cidade já estava predeterminada para ser destruída por causa do seu pecado, mas Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, se lembrou de Abraão e tirou Ló. Deus se lembrou de um homem e abençoou o outro. Isso quer dizer o quê? Que Deus se lembra de ti e pode abençoar aquela outra pessoa por quem você intercede. Deus se lembra de você e por causa da tua vida, por causa da tua fidelidade, Deus pode alcançar alguém por quem você intercede, por quem você clama, por quem você pede. E muitas vezes, quem é que sabe, você que está nos ouvindo, que Deus está se lembrando de alguém e está te abençoando por causa desse alguém que intercede pela tua vida? Quem sabe você não tem acertado o passo, não tem acertado os ponteiros com Deus e Deus tem feito tantas coisas boas na tua vida, não por causa de você, mas por causa de alguém. Existe atrás de você uma mãe que ora, existe uma igreja que intercede, existe alguém que se lembra de quão usado por Deus você já foi e hoje você não está como deveria, mas Deus continua insistindo e Ele se lembra de cuidar de você por causa de alguém que intercede pela tua vida. Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló da destruição. Deus está se lembrando de ti para abençoar mais alguém. Deus está se lembrando de alguém para abençoar a tua vida. Quando Deus se lembra, algo acontece. Quando Deus se lembra, há mudança na vida de alguém. Quando Deus se lembra, Deus entra com providência. No livro de Gênesis, capítulo 8, versículo 1, nós encontramos também Deus se lembrando de Noé dentro da arca. Diz a palavra de Deus em Gênesis 8, versículo 1. E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal, e de toda a reis que com ele estava na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Noé estava passando por uma experiência única, uma experiência muito difícil, um momento de confinamento, de isolamento, um momento em que ele sabia que somente Deus poderia dar livramento, somente Deus poderia fazer milagre. E ele estava dentro da arca, 1 ano dentro da arca. Só ele, a família e muitos animais. Mas a palavra de Deus nos diz que Deus se lembrou de Noé e de tudo que estava dentro da arca. Amados, quando Deus se lembra, Deus faz o vento parar de soprar. Quando Deus se lembra, Deus acalma a tempestade na nossa vida. Quando Deus se lembra, Deus nos tira do confinamento. Eu não sei como você está fazendo para sobreviver nos dias de confinamento. Nos dias em que Deus muitas vezes te coloca dentro da arca e diz, é aqui que você vai ficar. E muitas vezes você tem lutado como muitos para sair. Mas Deus te mantém dentro da arca para te conservar vivo. Não se preocupe, Deus está se lembrando. Não se preocupe, Deus vai aquietar o vento. Não se preocupe, a tempestade vai passar. Não se preocupe, nós temos um Deus que se lembra. Porque aqui a palavra de Deus nos disse no Salmo 115 que Ele se lembrou e nos abençoou. Deus se lembrou também de Raquel. Gênesis capítulo 30, versículo 22. E lembrou-se Deus de Raquel e Deus ouviu e abriu a sua madre. Raquel tinha muita vontade
de ter filhos. Raquel tinha muito desejo de gerar, até porque para aquela época, uma mulher que não gerava não era uma mulher abençoada. E ela tinha sua irmã, que era esposa do mesmo esposo dela. E a palavra de Deus diz que ela orou. E Deus se lembrou dela e fez um milagre que só Ele poderia fazer. Deus espera que nós nos lembremos dele, tomemos atitude, andemos na sua vontade, façamos a sua obra e não se preocupe, Deus vai se lembrar de ti. Deus vai mudar a situação da tua vida. Confia nele. O Deus que se lembrou de Abraão, o Deus que se lembrou de Noé, o Deus que se lembrou de Raquel, é o Deus que se lembra de ti. E guarde esta palavra, sabe por quê? Porque Deus se lembrou e por isso trouxe esta palavra neste dia para o teu coração. Que Deus abençoe a tua vida e até a próxima.